Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de Êxodo, no capítulo 1, e nós vamos meditar a partir do verso de número 15. E a palavra diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, diga comigo, temeram a Deus, e não fizeram como ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Diga comigo, muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus e lhe constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai-o no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amados, é uma das mais belas histórias das Escrituras. O exemplo, a dedicação, a ousadia e a intrepidez dessas duas mulheres. Essas duas mulheres, na verdade, servem como exemplo para mim e para você. Em muitos lugares, ainda hoje, não existe hospital. Em muitos lugares distantes, nos rincões desse nosso país, em alguns lugares bem longínquos, não existe hospital. Hoje, eu estou dizendo hoje, mas haviam ou ainda há parteiras. Preste atenção no que eu estou dizendo. Alguns anos atrás, a maioria de nós que estamos aqui, que já estamos acima dos 40, a maioria de nós nasceu em casa e também com parteira. Eu me lembro, eu era ainda criança, morava na roça, e às vezes via passando pela estrada um homem num cavalo, ia muito rápido, ia correndo, e daí algumas horas ele passava de volta, trazendo uma parteira na garupa. Por quê? Porque uma criança estava nascendo, e aquela mãe e aquela criança precisava ser atendida, precisavam ser cuidados, e uma vida é muito preciosa. Se porventura a vida de uma criança perecer, certamente que vai perecer uma nação ou uma geração inteira. Aqui a palavra nos fala de um faraó, um camarada inseguro, porque ele tinha medo de perder o poder, de um camarada de caráter complicado, porque ele ordenou que todos os filhos do povo hebreu que nascesse, os do sexo masculino, esses deveriam ser mortos. Por quê? Primeiro, porque eram escravos. Segundo, porque eles estavam crescendo, eles estavam se multiplicando, eles estavam se tornando mais até mesmo do que o povo egípcio. Entenda isso, por favor. E aquelas duas mulheres, aquelas duas parteiras, elas receberam uma ordem de Faraó: olha, aniquile os meninos, enforque, tape o nariz, prenda a respiração, para que essas crianças morram. E certamente, dentro de algum tempo, esse povo, o povo de Israel, vai ser totalmente
exterminado. Mas se nós voltarmos atrás, se nós voltarmos a Bíblia, alguns capítulos atrás, no caderno de Gênesis, no capítulo de número 12, no verso 1, havia uma promessa de Deus aos descendentes de Abraão. E aquele povo era descendente de Abraão. A promessa da parte de Deus era que a descendência de Abraão haveria de se multiplicar, haveria de crescer, e Deus estava fazendo de Abraão uma grande nação. Se essas crianças morressem, essa palavra não se cumpriria. Mas Deus usou aquelas mulheres, aquelas parteiras, para preservarem a vida dessas crianças. Assim, as promessas de Deus, elas se cumpriram sobre o povo de Israel. Eu quero que você entenda uma coisa. As promessas de Deus, elas sempre haverão de cumprir, porque Deus é fiel para fazer a promessa dele cumprir sobre a sua vida. Por isso, querido, quando você vier à casa do Senhor, quando você receber a palavra de Deus, talvez você diga assim: eu não tenho nenhuma promessa, Deus não fez nenhuma promessa para a minha vida. Mas quando você vem à casa do Senhor, quando você vai ouvir a palavra de Deus, você venha preparado, você diga assim: hoje Deus vai fazer uma promessa a mim. Hoje Deus vai falar comigo, e quando a palavra sai do altar e chega até você, você diga assim: essa palavra é para mim. E aí nos momentos difíceis, nos momentos complicados, você diz assim: Deus fez uma promessa, e a promessa de Deus vai se cumprir sobre a minha vida. Eu não sei se estou explicando, e se você está entendendo também. Sabe, queridos, a promessa de Deus, ela sempre se cumprirá. A promessa de Deus, ela se cumpriu sobre a vida de Abraão. Sabe por que ela se cumpriu? Ela se cumpriu porque Deus chamou Abraão. Deus diz a Abraão: saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, era uma promessa. E Abraão, ele obedeceu a Deus. Portanto, Deus fez cumprir a promessa sobre a vida daquele homem chamado Abraão. Mas eu quero que você entenda algo. Cada um de nós carregamos dentro de nós, entenda isso. Cada um de nós carregamos dentro de nós o poder de edificarmos vida, mas também cada um de nós carregamos dentro de nós o poder de destruir vidas. Entenda isso. Todos os dias você escolhe, você toma a decisão de ser exatamente como aquelas parteiras. Elas podiam matar as crianças, elas tinham ordem para isso, mas elas escolheram preservar vidas, edificar vidas. Você sabia que isso acontece na sua casa? Você sabia que isso acontece no seu trabalho? Através das palavras que saem da sua boca. Você está dando vida, você está preservando sonhos, você está trazendo crescimento para as gerações inteiras. Mas quando você faz uma crítica indevida, quando você dá uma palavra picante a alguém, muitas vezes você está fazendo com que aquela vida, com aquele sonho, com que aqueles desejos acabam indo para o ralo. Ou seja, todos os dias nós somos chamados. Todos os dias nós podemos, e isso constantemente, preservarmos vidas ou destruirmos vidas. Isso é algo muito sério. A Bíblia diz que aquelas duas mulheres, elas passaram no teste. E no verso de número 21, diz a palavra de Deus que porque elas passaram no teste, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Isso significa, amado,
que nós escolhemos todos os dias sermos instrumentos nas mãos de Deus, ou podemos escolher ainda sermos serviçais de Faraó. Quando nós escolhemos ser instrumentos nas mãos de Deus, Deus nos honra, Deus nos abençoa, Deus, na verdade, nos edifica. Por isso, amados, deixa eu explicar uma coisa a você, existem pessoas indefesas. E uma pessoa indefesa, ela pode encontrar pela frente alguém que vai acabar com ela, ou ela pode encontrar pela frente alguém que vai estender a sua mão, vai dar a sua mão, vai levantar e vai trazer vida àquela pessoa. Quando eu e você entramos no reino de Deus, quando nós conhecemos a Jesus, quando ainda somos pequenininhos na fé, quando estamos, na verdade, começando a aprender as primeiras coisas do Senhor, a vislumbrarmos quão maravilhosa é a obra que Deus tem na nossa vida, muitas vezes nós tropeçamos ainda não estamos firmados, ainda somos crianças na fé, ainda estamos aprendendo. Aí de repente aparece alguém que critica, aparece alguém que te coloca para baixo, aparece alguém que ao invés de estender as mãos, viram as costas. Na verdade, esses são os serviçais de Faraó. Ao passo que, quando começamos a dar os primeiros passos na presença de Deus, aparecem aqueles irmãos amorosos que nos abraçam, que dão as mãos, que nos convidam para um discipulado, que diz assim: meu querido, eu quero te ajudar, meu querido, eu quero te abençoar, eu quero caminhar juntamente com você. Esses são aqueles que estão escolhendo preservar as vidas, amando de forma incondicional, sem se interessar de onde você veio, sem se interessar da sua condição social, ou sequer mesmo a cor da sua pele. São pessoas, na verdade, que se tornam instrumentos nas mãos de Deus. Quantos de nós, despercebidamente, às vezes através de uma palavra, às vezes através de uma crítica indevida, às vezes através de um gesto, fazemos com que aqueles que são pequenos, aqueles que estão, na verdade, começando, às vezes nós entristecemos o coração, primeiro o coração de Deus, depois o coração daquele que está começando a dar os passos na fé. Jesus fala no caderno de João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e também a destruir. A Bíblia nos fala, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso número 13, nos conta que quando o Senhor Jesus nasceu, o governante daquele momento se chamava Herodes. E Herodes, na verdade, ele ouviu falar que estava nascendo o rei dos judeus. Sabe o que Herodes fez? Herodes, de forma cruel e covarde, mandou que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas, porque ele tinha medo de perder o trono, ele tinha medo de perder o poder, e exatamente por isso, ele mandou matar todas as crianças. Mas Deus, na sua imensa sabedoria, Deus fez com que José, com que a mãe de Jesus, Maria, fosse com aquela criança até o Egito, até que Herodes morresse. Porque se Jesus fosse eliminado, certamente não se cumpriria o projeto de Deus, não se cumpriria o propósito de Deus. Mas eu quero que você saiba que o propósito de Deus, ele vai se cumprir sobre a sua vida. Preste atenção no que eu vou falar. O projeto que Deus tem com você, eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Querido, o projeto que Deus tem para você vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na sua vida. Por isso que nós precisamos de preservar vidas.
Nós precisamos de aceitar essa palavra e dizer assim: essa palavra é para mim. Eu preciso preservar a minha vida, mas eu preciso também de preservar a vida de outras pessoas. Eu me lembro, e eu tive conhecimento daquela mulher que, quando eu nasci, na zona rural, ela acompanhou, ela foi a parteira, ela acompanhou o meu nascimento, ela acompanhou a minha mãe. E eu me lembro que a gente falava o nome dela com muito carinho. Mas eu me lembro também do dia que eu passei na porta de uma igreja, com os meus preconceitos, com os meus pensamentos, com a minha forma de enxergar e de pensar. E eu passei exatamente no momento que Deus mandou que eu passasse, porque Deus já estava me conduzindo à casa dele. E quando eu passei na porta de uma igreja, estava lá ouvindo lá de fora. Eu vi o que o pastor pregava, eu estava do lado de fora, ouvindo o que o pastor pregava. Aí eu fiquei conhecendo uma outra parteira, uma senhora que chegou e gentilmente e disse assim: filho, entre. E eu disse a ela: não, eu não vou entrar, eu não estou bem vestido. Ela diz assim: Jesus te aceita exatamente do jeito que você está. Essa mulher, na verdade, ela estendeu as mãos, ela foi a parteira, que fez com que eu entrasse na casa do Senhor e conhecesse a palavra de Deus, e começasse a viver essa vida tremenda, crescendo na presença do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. Por isso, querido, eu quero fazer uma pergunta a você: quais têm sido as suas atitudes? Será que você tem sido um serviçal de Faraó? Ou será que você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? O caderno de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, nos fala da conversão de um homem chamado Saulo. Claro que você conhece essa história. Mas Saulo era um perseguidor de cristãos. Saulo comandou a morte de Estevão. Saulo queria prender os crentes. Saulo não concordava, não aceitava. Saulo perseguia, matava, botava na cadeia. Acontece que Saulo teve um encontro poderoso com o Senhor Jesus. Mas, diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Preste atenção para que você perceba como é que esse espírito de morte atua, como é que ele age no decorrer da história. No caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso número 23, diz assim: decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar a vida de Paulo. Eles queriam tirar a vida de Paulo, porque Paulo era um fariseu e Paulo havia se convertido ao Senhor Jesus. Eles decidiram, eles tomaram a decisão: nós vamos acabar com Paulo. Se eles tivessem acabado com Paulo, certamente nós não conheceríamos passagens tão maravilhosas do Novo Testamento. Paulo deu uma contribuição fenomenal. Paulo deu uma contribuição imprescindível para que o Evangelho pudesse chegar a tantos e tantos lugares, independente da situação que você está vivendo hoje. Ele tira você com mãos fortes, Ele te liberta e Ele te conduz à terra onde abunda leite e mel, a terra da prosperidade, a terra da alegria, a terra da paz, a terra onde você pode caminhar com as suas próprias pernas e os grilhões estejam sendo quebrados e as algemas sejam despedaçadas. É o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Se você crê nessa palavra, diga um amém bem gostoso. Dê um brado de vitória a Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus. E aí onde você se encontra, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos.
Nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, e queremos nesse dia de hoje apresentar esse homem, essa mulher, essas vidas que estão necessitadas, que precisam urgentemente de uma palavra, de uma aceitação, de um conselho talvez, ou de uma oração. Meu Pai, eu intercedo em favor desse homem, dessa mulher. Fortaleça o Teu povo, para que o Teu povo seja como aquelas parteiras, para que o Teu povo seja um povo exitoso, para que o Teu povo preserve vidas e não tire e não acabe com vidas. Por isso, nesse dia de hoje, Pai, fortaleça o Teu povo e alcance, Senhor, aqueles que estão perecendo, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que nesse momento vivem situações complicadas. Pai querido, com mão forte, alcance essas vidas e tire essas vidas, meu Deus, no nome de Jesus, liberta e transforme, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Se você recebeu essa palavra, será que você pode mais uma vez aplaudir a Jesus? Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Dando continuidade à trajetória de Ana, veja o que ela disse em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. O meu coração exulta no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aqui o tecelão estava acrescentando um fio de glória, isto é o mais importante na vida cristã. Ser como Ana, conhecer o sofrimento, perseguição, incompreensão, perda e ainda assim glorificar o nome do Senhor Jesus. Ela glorificou o nome de Deus publicamente. Imagine só, Ana, ao deixar o filho tão aguardado na casa do Senhor para outra pessoa, para ser educado por outra pessoa, imagine o que estava passando no coração dela. Ela não se preocupou consigo mesma, e sim concentrou em estar na presença do Senhor. Concentrou apenas no grande Deus, deixando sair de seu coração expressões de exultação e glória. Acredito que precisamos observar, aprender e imitar o que saiu dos lábios de Ana no seu cântico em 1 Samuel capítulo 2. Primeiro saiu dos seus lábios, ali saiu salvação de Deus. Ela disse: eu me alegro na tua salvação. Segundo, santidade de Deus, não há santo como o Senhor. Terceiro, força de Deus, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Quarto, sabedoria de Deus, o Senhor é o Deus de sabedoria. Quinto, poder de Deus, só Deus tem o poder de dar força aos fracos. Sexto, julgamento de Deus, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Olha que esplêndido cântico de glória. Nós mulheres que amamos e servimos a Deus, também podemos entoar cânticos a Ele da mesma forma que Ana entoou. Por isso eu convido a você a meditar sobre os atributos e ações de Deus mencionados nesse cântico por Ana. Em cada acontecimento ou dificuldade da vida, procure concentrar-se na pessoa e no poder de Deus, e não nas circunstâncias. Confie na soberania de Deus, creia, Ele que controla todos os acontecimentos de sua vida. Por isso, eu te convido a estar toda sexta-feira comigo, às 15 horas, na rua São Pedro, 1239, porque nós temos um momento de concentração na presença do Senhor, de ouvirmos a voz do Senhor e praticarmos o que Deus tem para cada uma de nós. Mas amanhã, às 19h30, no mesmo local, eu te espero para te dar um grande abraço e um beijo no seu coração.